infelizmente, eu tenho que seguir com notícias muito ruins. Duas delas estão na Folha de São Paulo, e elas estão destacadas juntas no jornal, sobre, esse título: Gênero Feminino. Com morte da mãe, criança é vítima oculta de feminicídio. Alice, 11, e Lucas, 10, presenciaram Josilene Ferreira de Araújo ser morta pelo marido em 2016. Órfãos da mãe e com pai preso, os irmãos são vítimas ocultas do feminicídio, apesar de não constarem em estatísticas. Cotidiano, páginas B6 e B7. Também, na página 10, a Folha traz a matéria. Jornalistas mulheres recebem o dobro de ataques no Twitter. E o Estado de São Paulo traz outra notícia aqui, triste também. Vaticano, Igreja Católica. Vaticano intervém no Mosteiro de São Bento por denúncias de abusos sexuais. O abade responsável foi afastado. A intervenção começou em abril, após acusações contra 4 religiosos. Bom, não foi à toa, também, que eu relacionei as duas notícias, as 3 notícias, as 2 notícias da Folha de São Paulo, a respeito do machismo, e a notícia traz a questão do abuso sexual praticado vamos dizer assim, na instituição por excelência, produtora e reprodutora do patriarcado na nossa sociedade, que é a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela continua, espirrando, volta e meia, espirrando para as páginas do noticiário, o que são as entranhas, de uma instituição calcada no patriarcado e que resiste, bravamente, no seu racionalismo, no seu conservadorismo, sendo até hoje uma instituição, que, além de ser uma monarquia absoluta, é uma monarquia dirigida exclusivamente por homens. Essa instituição, que tanto mal trouxe para a sociedade ao longo dos séculos, implantando, inculcando, naturalizando o patriarcado, o machismo, um sentimento de superioridade masculina, essa instituição, ela continua, com as suas entranhas eventualmente sendo expostas, pelo pior tipo, de perversão sexual que a gente conhece, que são os abusos infantis provocados, produzidos nos mosteiros, nas igrejas e etc. E essas notícias, trazidas pela Folha de São Paulo, primeiro, elogiar a matéria a respeito das vítimas ocultas do feminicídio, são 2 páginas, bastante material ali para a gente refletir a respeito dessas vítimas ocultas do feminicídio, mas também sobre o feminicídio
de uma maneira geral, né, mostrando o perfil, né, das vítimas, né, dos agressores. Então, a gente tem, né, que, por exemplo, a violência doméstica, né, e feminicídios cresceu. Né, os dados de feminicídio, né, que são 34,5% do total de assassinatos de mulheres. Né, cresceu de 2017, de 1.075 a 2020, né, para 1.350. Né? Isso aqui pode representar tanto um crescimento, né, da violência, né, e a gente tem a pandemia, inclusive aqui, né, que com a presença maior das pessoas em casa, né, tende, né, a haver um crescimento efetivo, né, da violência, mas também pode representar, né, um crescimento das denúncias, né, em função, né, da militância feminista, né, tá conseguindo fazer com que haja mais denúncias, né, contra os crimes, né, e mais a caracterização também, né, do crime como feminicídio. Né. 81,5% dos agressores, né, são companheiros ou ex-companheiros, 8,3% parentes, 5,8% conhecido, 4,3% desconhecido. No local da agressão, 54% é a residência, né? Via pública, 15,1%. 55,1%, né, dos assassinatos, dos feminicídios, é cometido com arma branca, 26,1% com arma de fogo, 8,6% é por agressão. Faixa etária predominante é de 18 a 24 anos, seguida, né, de 25 a 29 anos, depois 30 a 39 anos, 40 a 44 anos. Né? 61,8% negras, né? 36,5% brancas. E a matéria, né, trata dessa realidade, né, dos órfãos, do feminicídio, né, e da falta de políticas públicas, seja, né, sequer para fazer o registro, né, para se ter os dados estatísticos a respeito dos órfãos, do feminicídio, mas também políticas públicas para atender a essas pessoas. Né? Então, a reportagem traz exemplo de algumas políticas públicas, né, como no Amazonas, né, e também, né, dá destaque para o projeto de lei da deputada Érica Cocai, né, do PT, que agora eu não lembro de qual estado, né, que né, propõe, né, que os filhos de vítimas de feminicídio tenham acesso facilitado à assistência médica, psicológica e jurídica, além de prioridade na lista de adoção, se for o caso. Né? Ao mesmo tempo, né, eu pensei também que talvez uma outra grande ausência de política pública aqui no Brasil, né, diga respeito, né, aos impactos no sentido contrário, né, mas das mulheres brasileiras, né, que ficam órfãs de seus filhos por conta da violência. Né? Isso certamente, né, é uma situação que atinge duramente, né, milhares e milhares de mulheres brasileiras. Né? Nós temos aí, né, hoje 800 mil encarcerados no Brasil. Né? A grande maioria deles é homem. Né? Mas, claro, as mulheres também são filhas. Né? São homens jovens, mulheres jovens, né,
as mães, né, dos encarcerados. Quais são as políticas públicas, né, para as mães dos encarcerados? Né? Quais são as políticas públicas, né, para as mães das vítimas de homicídio no nosso país? São, né, agora caiu, né, mas acho que está em torno de 40 mil, já foi mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil, né? A maioria deles jovens negros, né? Homens, mas todos, né? As vítimas de homicídios, homens ou mulheres, né? Deixaram mães, deixaram familiares, né? Muitos, né? Deixaram, inclusive, suas famílias sem recursos, né? Porque eram importantes no sustento daquela família. Então, achei sensacional, né, esse debate. Está aí na primeira página do jornal, projeto de lei, né, da... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Carol Conkai? Raquel? Gente, deu branco, depois eu lembro. Né, absolutamente fundamental. Né? Eu acho que a gente precisa, né, discutir os impactos, né, da violência, né, sobre as mulheres nos seus mais variados aspectos. Né? Precisamos avançar muito nisso. Né? Então, os impactos do feminicídio sobre as mulheres, os impactos da violência, né, de uma maneira geral, sobre as mulheres, né, os impactos, né, que as mulheres sofrem por conta da violência que atingiu os seus familiares, né, e também, né, como essa matéria traz, o impacto, né, para as crianças, né, da violência que atinge as mulheres. Né. E aí, eu acho que também não é para parar para pensar só no impacto do feminicídio, né, mas no impacto que toda a violência doméstica produz sobre as crianças e os adolescentes. Né. Eu acho que esse é um debate absolutamente fundamental, né, para a gente, inclusive, né, conseguir entrar num debate, né, que é absolutamente fundamental para a gente poder, né, pensar na democratização da nossa sociedade, né, efetivamente democratização da nossa sociedade, né, que é toda essa violência, né, que atinge, né, os mais pobres, especialmente os negros e os indígenas, né, na nossa população.